meus amores, boa noite para todos vocês que estão aqui na nossa EJA, etapa 6, como é que tá aí do outro lado, hein? Espero que esteja tudo tranquilinho. A gente está, né, nesse momento, retomando nossas aulas aqui de projeto de vida ao vivo, nosso momento aqui de bater papo mesmo, de interagir, de conversar, de trocar ideias e experiências, né, muitas das vezes. A gente lembrando que esse momento do projeto de vida, né, da disciplina do projeto de vida, a gente trabalha muito com as questões voltadas ao autoconhecimento, à identidade, né, a essa afirmação de quem somos. Para isso, né, lembrando sempre de onde viemos, né, de quem a gente descende, que camadas sociais nós estamos, né, participando, ocupando. E aí, a gente também observa vários aspectos da nossa personalidade. Temos feito diversos exercícios voltados a essa percepção, a essa busca de nós, né? Então, várias metodologias a gente apresentou aqui no nosso projeto de vida, várias situações a gente colocou, mostrando, né, ferramentas, possibilidades da gente fazer testes e observar características a partir dos resultados, né? Características que são nossas, que muitas delas a gente reconhece sim nos resultados, já outras a gente diz, não, essas aqui não, né? Vamos ver se a gente consegue ver outras características, essa aqui não tem muito a ver comigo, enfim, a gente vai checando, comparando se de fato esse perfil ele vai trazendo características mesmo que nos definem, né? Então, a gente está aqui nessa nossa disciplina, mais um momento, e desde o último encontro, desde a nossa última aula, ao vivo e gravada, a gente tem conversado sobre resolução de conflitos, né? Resoluções de problemas. E aí a gente fez uma atividade que era justamente perguntando como é que você age ou reage numa situação desafiadora, né? Numa situação mais difícil. Então, a gente começa a compreender isso, começa a entender também que a nossa mente ela tem mecanismos para nos defender de sofrimentos, né? Sejam eles de que ordem forem, mas a gente tem mecanismos que vão proteger a gente de sentir essas dores, né? Esses mecanismos, eles são acionados de forma inconsciente, a gente não consegue perceber quando está agindo a partir desses mecanismos. Então, o que é interessante é que é o inconsciente, né, que vai protegendo a gente, né, de sentir esses sofrimentos, essas frustrações. Então, vários são esses mecanismos, né, de defesa do ego. Ele vem com negação, a pessoa vai, né, racionalizar ou vai projetar. Então, essas são situações rotineiras da nossa vida. Toda vez que a gente entra em conflito, seja com outro, seja com a gente ou dentro de alguma rede de relacionamento da gente, a gente vai agindo, né, de acordo com a situação, a gente pode ou não utilizar, se utilizar desses filtros, né, desses mecanismos de defesa. E aí é interessante que muitas das vezes eles vão funcionar, só que em outras situações vai demandar um pouco mais de cuidado, de autoconhecimento, para que você tome, né, uma decisão, uma forma de resolução que não seja assim, no automático, como a gente costuma dizer, que é por onde agem esses mecanismos de defesa, tá certo? Então, fazendo assim uma breve revisão dessa nossa aula anterior, a gente vai dar continuidade à nossa disciplina aqui, ó, projeto de vida, né? Comigo, professora Amanda. E o conteúdo é esse, ó, exercitando a autonomia e a autoavaliação. Autonomia e autoavaliação são os dois conceitos que a gente vai trabalhar, não só para conhecer quem é quem, né? Mas também para a gente colocar aqui formas da gente poder observar e utilizar alguns desses exercícios em nosso favor. Tá certo? Então, nosso tema vai ser esse, exercitando a autonomia e a autoavaliação. A gente está aqui para desenvolver a capacidade de diálogo fundamental, né, para as nossas relações todas, a argumentação e a colaboração, tá certo? A gente vai, com essa aula, tentar, né, compreender a importância da responsabilidade pessoal frente a diversas situações do cotidiano. Então, a gente vai tentar desenvolver a autonomia,
a autoavaliação. Vamos fazer uma revisão dos conteúdos e uma atividade, tá certo? Uma atividade como sempre. Essas atividades geralmente ficam ao final da aula gravada. E a gente entrega essas atividades para os professores e para as professoras da mediação tecnológica. Ok? Que aí vocês ficam com essa atividade registrada como uma forma também de registrar a frequência de vocês na nossa aula gravada. Então, olha só, vamos começar aqui a trabalhar esse conceito de autonomia. Alguém conhece esse conceito? Alguém sabe o que significa esse conceito? De onde é que vem? Que história é essa? Por que será que tem uma criança, né, escovando os dentes e aí parece que ela não está precisando muito da ajuda de ninguém não, né? Parece que ela está dando conta, inclusive, muito sapequinha, muito feliz e fofa. Então, autonomia é um conceito interessante que vai ter uma certa relação, né, com a capacidade da pessoa desenvolver suas atividades, tá? E a gente vai adquirindo essa autonomia desde muito cedo, né, nas nossas vidas. Quando, lógico, nos é dada a oportunidade. Então, a gente tem, por exemplo, casos de bebês, de crianças, que conseguem fazer coisas, né? Bebês ainda bem novinhos conseguem fazer coisas que a gente acreditava há um tempo atrás que eles não eram capazes. Levantar um copo, comer sozinho. Então, quando a gente dá condição para que a autonomia se desenvolva, né? A partir do erro, da tentativa, então esse bebê, essa criança, depois desse estímulo, ele vai aprendendo e aí ele vai tendo mais confiança, né? Então, é muito cru esse início, né? Para a gente desenvolver a nossa autonomia. É uma coisa assim tão suave, tão natural, né? Agora, se tem um bebê que ninguém deixa ele fazer nada sozinho, a comida a gente que dá na boca, a água a gente não confia de deixar o neném segurar o copo, né? A gente está todo o tempo mediando as situações para ele, a gente deixa, né, de dar a oportunidade desse bebê desenvolver, por mais que ele erre, as suas habilidades, né? Principalmente habilidades motoras nesse exemplo. Não é verdade? Então, um bebê que tem a capacidade de se alimentar sozinho, beber água sozinho, às vezes até fazer pequenas coisas, né? Para um bebezinho a gente acha muito. Então, isso quer dizer que ele teve essa oportunidade de trabalhar a sua autonomia, não sozinho, com o auxílio, né, dos adultos, inclusive recuando para que a criança tenha condições. Então, todo mundo passou por esse processo nesse sentido, né? Quando a gente pega da nossa infância, quando a gente era bebê. E antigamente eu acho que, dependendo da situação, né, essa autonomia vinha por conta da falta de condições também, né, das mães. Às vezes tinham muitos filhos e o mais velho acabava cuidando do mais novo porque a mãe estava sempre ocupada. Então, existem essas situações e eu acredito que até nas famílias de vocês, nós crianças que crescem assim, mas sem estarem eternamente cercadas, né, de cuidados com tudo, elas estão mais ali soltinhas, elas são mais autônomas, né? Então, vamos ver o que é que significa essa palavra. Olha só, autonomia é uma palavra que deriva do grego auto, que vem de próprio, nomos, leis, regras, normas. São nossas próprias normas, nossas próprias leis, nossas próprias regras, será? Será que tem a ver com isso, né? Então, essa palavra, autonomia, ela vai ser a capacidade que o ser humano tem para decidir e estabelecer regras próprias, né? Uma pessoa autônoma, ela é capaz de decidir sobre seus objetivos pessoais e agir na direção dessa decisão, assumindo a responsabilidade por seus atos e deliberações, tá? Então, a gente vem aqui dando exemplos de como essa autonomia, ela pode e é trabalhada, né, desde a infância. Aí, quando a gente pega esse conceito, ele está falando um pouco mais sobre situações mais das questões, né, inerentes às nossas vivências, não são habilidades motoras, são habilidades cognitivas, socioemocionais, né, é diferente, tá? Então, agir com autonomia liberta o sujeito da
coação externa, da imposição, né? A sua vontade determinará as escolhas que serão feitas frente às situações que se apresentarão no cotidiano. Então, olha o que é uma pessoa autônoma, né? Ela escolhe, a vontade dela é quem escolhe as situações, né, que se apresentarão, as decisões, as escolhas, tudo isso é a pessoa que escolhe. Não é uma imposição, não é uma coisa que vem de fora, né? É olhar para si e aprender a decidir por si o que é melhor, quando é melhor, como é melhor para você. E aí a gente vem aqui, né, a reflexão um pouco dessa autonomia. Olha só como essas imagens trazem um pouco desse conceito, né? Então, decidir seus objetivos pessoais e agir na direção dessa decisão. Então, é interessante que essas mãozinhas aqui, ó, que estão manipulando, né? Estão fazendo um processo de manipulação com essa pessoa, como se ela fosse um boneco. Então, indica muito sobre isso aqui que está descrito nesse parágrafo, né? Então, essa pessoa que está aqui, ó, ela não tem autonomia. Ela está sendo controlada por essas imposições, né? Essas coações externas. Essas coações, elas vêm de muitas formas nas nossas vidas, sabiam? Na tomada de decisão. Às vezes a gente está nem pensando na gente está pensando no que é que alguém vai dizer se eu fizer desse jeito, o que é que alguém vai deixar de dizer. Enfim, a gente tem essa autonomia como essa libertação, né, desse sujeito, dessas imposições externas, sejam da sociedade, sejam familiares, enfim, das outras relações da gente. Então, quando a gente fala de autonomia, a gente pode também ver o antônimo, né? A gente vai refletir um pouco da heteronômia. Heteronômia. Olha só, numa sociedade que preza pelas relações harmônicas, o sujeito jamais conseguirá alcançar uma autonomia individual plena. Jamais vai alcançar isso. Porque as relações humanas restringem o agir individual. Então, a autonomia, ela vem sempre aqui associada à heteronomia, porque a heteronomia, né? Porque a gente precisa também observar as situações que têm relação com a nossa relação com os outros, né? Então, essa heteronomia vai receber do outro a lei, norma ou regra. O domínio de nossa vontade, de nossa consciência por um poder estranho a nós. É o contrário da autonomia. Vem do grego, né, que é hétero, outro, diferente, né? E nomos, que significa lei, regra ou norma. Mesmo com esse controle social, o ser humano, ao agir de maneira autônoma, pode criar condições para se mover dentro de uma margem de decisão e ação próprias. Certo, gente? Então, a gente observa que isso aí seria, no caso, o antônimo, né? O oposto, heteronomia. Então, a gente tem que ser mais autônomo do que heteronômio. A gente não pode, né, permitir que essa manipulação seja uma coisa constante na nossa vida. Então, quando a gente coloca sobre essa manipulação, a gente tem, ó, situações que as nossas relações não nos permitem, né, ter tanta decisão de algumas coisas ou tanta escolha, né? Mas quando a gente age de maneira autônoma, a gente cria condição, pelo menos, nem que seja mínima, dessa tomada de decisão, mesmo dentro desse sistema. Tá certo? Então, vamos passar adiante aqui, né? E aí a gente fala um pouco também sobre questões relacionadas aos direitos e deveres, tá certo? Sabemos que essa autonomia, ela vai ser relativa. Há um poder externo que a regula e ela está sujeita a condições que a lei estabelece para a atividade humana. Por isso, a vida em sociedade é caracterizada por direitos e deveres. Então, o que é que vai ser de direito de uma pessoa, de um grupo, de um cidadão? Benefícios que alguém possui. Os direitos, eles existem para que cada um de nós tenha uma vida digna e decente. E aí a gente fala, né, sobre direitos fundamentais.
Quando a gente usa esse termo direito, a gente não está falando o que é que a gente acha que o outro merece, não. Porque na nossa sociedade está cheio de gente que acha que sabe mais o que o outro merece, o outro que é diferente dela merece, do que a outra pessoa mesmo. Então, o direito é todo e qualquer benefício que uma pessoa pode possuir, seja ela quem for, na tentativa de assegurar que todas as pessoas se igualem, né, dentro da sociedade. Então, existem alguns direitos fundamentais, né? Direito à vida, direito à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e assim vai. Então, esses direitos aí não é só para mim ou só para outra pessoa, não, é para todo mundo. Eu estou falando em letra de forma para todo mundo. Os direitos, eles não são, a gente não tem que estar julgando quem merece ou quem desmerece qualquer direito. O direito é para todos. Ó, aqui, ó, é lei, meu amor. E se você acha que com opiniões você sabe mais do que o que está escrito na própria Constituição, se bem que a Constituição ela podia ser muito melhorada, né? Vamos lá combinar. Mas com essa aqui a gente precisa convir que faz parte de algo muito bem colocado. No artigo 5º, diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E aí vem uma série de coisas. Mas quando a gente já olha esse trecho do 5º artigo da Constituição Federal, a gente observa que aí não está escrito em canto nenhum que os direitos eles são de apenas um grupo da nossa sociedade. Tá tudo aí, é para todo mundo, né? Então a gente tem que se ligar nisso também, tá? E aí a gente vem com os nossos deveres, né? Obrigações, o que são esses deveres? São as obrigações que devemos cumprir para vivermos em sociedade. Você não vive só, ninguém vive só. Toda ação minha vai ter uma interferência na vida do outro, né? Então, olha isso aqui, ó. Também está na lei, na Constituição Federal, continuando esse artigo que a gente começou a ler. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Toma, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, né? É livre, olha só esse outro trecho, é livre a manifestação do pensamento, se é que quando pensa, né, meu filho, minha filha, mas quando pensa, é livre a manifestação, sendo vedado o anonimato. É assegurado o direito de resposta proporcional a agravo, indenização por dano material, moral à imagem, porque é aqui que a gente vê também que você pode manifestar seu pensamento. Mas se isso, né, vai, como é que eu posso dizer, afetar de uma forma negativa, e isso pode ser sentido por outra pessoa, ela tem todo o direito de lhe acionar, acionar seus direitos, né, judicialmente e meter fogo. Tá certo? Então, olha só, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e a mulher. Eu queria que vocês combinassem uma coisa comigo, de ler esse trecho e me dizer qual seria o problema na interpretação ao pé da letra, né, dessa lei. A família, ela é a base da sociedade? Sim, a família pode ser sim a base da sociedade. Mas quando a gente fala de direito à família, essa família aqui, né, a gente está colocando homem e mulher, sendo que todo mundo sabe que hoje existem famílias e famílias de diferentes formas. E se essa família não é a minha, eu não tenho nada a ver com a constituição da família do outro, com a forma que as outras pessoas elas têm, né, de cultivar relações afetivas, amor, né, de ter seus filhos, de criar seus filhos e de passar seus valores adiante também. Então, a família ela é diversa,
né? A família, ela não é só o pai, a mãe. Tem muita família que eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu conheço vários e eu tenho certeza que vocês também. Tem muita família que a base dela é de mulheres. A base da família é a mãe e quando a mãe não pode, tem que sair para trabalhar, quem segura a onda é a avó, né? E muitas famílias nem têm a presença desses homens, né? E essa presença, quando tem, né, às vezes é fazendo o mínimo, acha que... Enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, mas a gente precisa, a gente está, inclusive, o mês de junho, a gente vê a questão das paradas, né, toda manifestação, a partir da diversidade, a parada da diversidade acontece, o dia do orgulho de ser acontece, né? Então, até hoje é necessário que famílias e famílias que são diferentes, né, do convencional precisem gritar e justificar a forma como eles amam, como eles se relacionam, né? Então, eu acho que a gente também precisa observar que existe uma diversidade grande nisso e que família é família. A base da família não é o gênero, o sexo, é o amor, né? E ela é a base da sociedade. Então, a gente precisa parar de coisa, né? E acolher essas famílias. Essas famílias, elas precisam de acolhimento, principalmente do acolhimento do amparo legal para poderem existir, amparados na lei também, já que sofrem tantos preconceitos, né? Sofrem tantas injúrias de forma injusta. E é isso, né? A gente precisa também abrir um pouco a cabeça que existem pessoas diferentes do que é o padrão, mas essas pessoas muitas vezes são bem melhores, viu? Não digo nada, mas já estou dizendo. Então, olha só. Refletindo sobre a autonomia, a gente fala um pouco sobre cidadania, né? É impossível falar de direitos, de deveres e a gente não tocar nessas questões de cidadania, né? Então, dentro desse contexto social que a gente nasce, que é um contexto familiar, dali a gente passa a integrar e a interagir com vários outros grupos, né? Com a comunidade ali do bairro, com os vizinhos, né? Com a família. A gente vai conhecendo pessoas e na escola a gente tem aí essa abertura, né? Para tantas janelas e tantas portas e para tantas pessoas também, para tantos relacionamentos, né? Então, na vida escolar, a autonomia não é fazer o que eu quero na hora que eu quero, mas é exercer o protagonismo, ou seja, você fazer parte, ter autonomia, ou seja, capacidade de desenvolver suas atividades, tomar suas decisões, se relacionar com responsabilidade, né, com seus amigos, com seus professores e professoras, com a gestão da escola, com as pessoas que estão lá para cuidar da limpeza, por que não, né? Com todo mundo que está lá tem um papel importante, né? E esse teu protagonismo, ele vem a partir do momento que você se coloca como um sujeito que tem condições de tomar suas decisões no sentido de desenvolver suas atividades de uma forma excelente, né? Na escola. Então, existem, por exemplo, quando a gente fala do protagonismo, a gente lembra mesmo desse novo ensino médio que vocês na EJA também acompanham algumas dessas mudanças, né? O ensino médio está um pouco diferente, a gente agora tem itinerários formativos, né? A gente tem disciplinas eletivas. Então, é bem interessante que isso vai te dando, inclusive, nesse momento do ensino médio, o poder de escolha, né? Tu fala, qual disciplina será que eu vou aprofundar um pouco mais, né? Qual será o técnico? Enfim, te dá ali também essa condição de escolher, tá? Então, olha só. Ser o primeiro responsável pelo próprio aprendizado. Isso aqui também é ser protagonista, né? Quando a gente tem algumas mudanças no fazer do ensino, né? Porque as coisas mudaram muito. No tempo, por exemplo, que eu era aluna, até de universidade, as coisas eram muito diferentes, né?
os professores e professoras, por muitas vezes, eles não tinham tanta preocupação naquele momento, naquela instância, né, de ensino superior, que aí você está lá estudando na universidade, ninguém está lá para segurar na sua mãozinha e ir de trenzinho para o sucesso, não, galera. Às vezes o negócio é puxado. E aí a gente recebia livros e livros, né, para fazer a leitura, e eu tive disciplina, era muito diferente uma coisa da outra, assim, né? Cada um era de um jeito. Mas eu tinha disciplina que o professor dava um livro inteiro ou dois e só marcava o dia de uma prova. E a gente tinha que ler os livros e ir lindos fazer a prova, sem aula, sem nada. E vamos lá, e a gente tinha que fazer, né? Já outros levavam a gente, né, para várias situações, para a gente vivenciar, para a gente ter experiências, né? Mas sempre estava ali na nossa mão essas situações da responsabilidade pelo aprendizado. Bem, algumas coisas foram muito úteis e muito importantes, né? Mas a gente também, que é professor e professora, a gente precisa compreender as dificuldades que alguns dos nossos alunos podem apresentar no decorrer desse processo, né? Desse processo de aprendizagem. Então, existem, por exemplo, algumas ferramentas incríveis que hoje a gente usa muito em sala de aula, que são as metodologias ativas, né? Então, essas metodologias ativas, elas vão tirar esse professor do protagonismo, né? A gente fica aqui falando, conversando, né? E às vezes me incomoda muito a forma como vocês acatam aquilo sem questionar, né? Nesse sentido de debater, de aprofundar essa conversa, né? Então, às vezes eu continuo aqui, por mais que a gente tente chamar, vamos participar, vamos responder, né? Por mais que a gente ame, às vezes as pessoas não atendem a esse chamado, aí eu continuo nesse papel, né, de pessoa que está transmitindo conhecimento. Eu não estou transmitindo conhecimento algum, eu estou mediando um processo, né? Conhecimento não se transmite assim, só no momento, né, de sala de aula. Até se transmite, mas não é só isso, né? Vocês também estão nessa responsabilidade nessa autonomia de pegar isso e transformar em algo bem proveitoso, né? Algo que faça parte de um aprendizado também que parte de vocês. Então, por isso que existem várias ferramentas, né? Que a gente bota na mão de vocês, avalia, dá um feedback e vai tentando melhorar a forma de fazer algumas coisas. Se eu perguntar quem já apresentou um seminário aqui, por exemplo, eu acho que 100% da turma vai dizer, professora, eu já apresentei sim um seminário. Então, como é que é um seminário? O professor ele dá um texto, a professora dá um tema, e aí um grupo, uma pessoa vai estudar aquilo e vai apresentar para a turma o que entendeu, né? Nesses seminários, a gente está praticando a metodologia ativa. O professor não joga na mão de vocês a responsabilidade de aprender, né? Na verdade, o professor coloca ali na mão de vocês para que vocês também tenham essa condição de saber ler, interpretar. E aí, quando você apresenta, você está mostrando se realmente pegou a visão, se deu certo a compreensão. E aí, o momento de discussão, de debate, para mim é o fundamental para avaliar, porque precisa ser avaliado, né? Precisa ter o que é que vai valer ponto, o que é que não vai valer ponto. Vocês precisam saber disso, como vocês serão avaliados. Então, a gente fala de metodologia ativa, então parece que a gente nunca triscou nisso, mas todo mundo já fez um seminário, é um exemplo. Assim como tem várias outras, né? Aprender sobre cidadania, direitos e deveres, né? Então, os educandos fazem parte da comunidade educativa, por isso devem ser considerados como sujeitos que possuem direitos e deveres como qualquer cidadão e cidadã, né? Então, ainda, dentro da vida estudantil, a gente precisa ser reconhecido, respeitado em sua individualidade e sua dignidade, né? Isso faz parte do que indica os direitos humanos, né? 2, ser favorecido em sua caminhada segundo o seu ritmo pessoal, né? Então, a gente vê, gente, que é muito lindo o que tem escrito em tudo que se refere à educação. É lindo, é perfeito e chega assim a beirar o ideal, né?
Infelizmente, a gente às vezes não consegue alcançar isso. Mas a gente que trabalha com educação, nós que somos, além de professores e professoras, transmissores de conhecimento, essa história toda que diz que a gente se faz mesmo, é quando a gente consegue perceber que de 30 alunos, pelo menos dois, né? Pelo menos dois ou um que seja, tenha entendido tudo isso aqui que a gente está colocando sobre direitos, sobre deveres, sobre cidadania, sobre respeito, sobre acolhimento, sobre amor, né? Então, eu acho que isso é uma das coisas mais fundamentais para quem trabalha, para quem é apaixonado por educação, como somos aqui, né? Então, olha só, ser reconhecido, ser respeitado em sua individualidade, sua dignidade, ser favorecido em sua caminhada segundo seu ritmo pessoal. Minha gente, ninguém é igual, não. Não existe uma pessoa igual a outra no planeta. Pode até parecer fisicamente, mas igual não. Então é engraçado que ultimamente, né, as pessoas têm buscado compreender um pouco mais, né, sobre sua saúde mental. Então o que eu tenho lido sobre neurodiversidade é uma coisa muito interessante, né? Então as pessoas, elas têm o que o povo chama de transtorno disso, transtorno daquilo. Tem transtornos, né, que a gente mal conhecia há um tempo atrás. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, transtorno de opositor desafiador. Deixa eu lembrar de mais um aqui, a síndrome do espectro autista, né, do autismo. A gente que, inclusive, tem uma diversidade muito grande só considerando o autismo, né? Eles não são todos iguais, os autistas. Eles não têm o mesmo comportamento, né? Assim como ninguém é. As cabeças, as mentes, elas vão funcionar também de formas diferentes, se organizar de formas diferentes, né? Então, existem o que a gente chama de neuroatipias, né? Coisas atípicas na configuração da mente, né? De cada um de nós. Então, é muito interessante. Então, a gente precisa compreender que ninguém é igual. Como é que eu vou exigir que com 7 anos, com 5 anos, todas as crianças numa sala, obrigatoriamente, têm que ler e escrever fluentemente? E hoje é em português e em inglês, né? Mas como é que eu posso fazer isso se as crianças, elas são diferentes por si só? Fora que as realidades que elas vivem em suas residências também são muito diversas. A gente nunca sabe, né, o que é que pode estar acontecendo que possa auxiliar ou atrapalhar esse processo. Não é verdade? E aí, galera, como é que é isso? Ninguém é igual, não. As pessoas têm que entender na escola, é um direito dos nossos alunos, que as pessoas também compreendam que as crianças, né, nós estudantes, nós não somos iguais, né, não são iguais, tá? São diferentes, cada um tem seu tempo. Ser favorecido à condição de promoção de seu crescimento, de desenvolvimento, potencialidades e sua plena inserção no processo educativo. Então, se eu considero, né, que as crianças são diferentes, que os estudantes são diferentes. Imagina, eu vou dar a mesma condição de quem está na EJA para quem está no ensino médio, no tempinho regular, que não tem filho, né? Às vezes você está aqui na EJA, está tentando assistir a aula, mas está com a criança, demandando seu tempo. É da mesma forma, né, que uma pessoa que não tem outras preocupações além de estudar? Não é, gente, é muito mais difícil, né? Então, como é que eu vou avaliar vocês da mesma maneira, né? Como se vocês não tivessem outras atividades ou outras ocupações. Então, a gente tem que dar condições para que vocês cresçam, se desenvolvam, né? Potencializem e se insiram no processo educativo. Isso não quer dizer que vocês vão ter um déficit na educação de vocês, não. É o contrário. A gente está aqui para acolher e para auxiliar na compreensão de tudo que é necessário. Tá certo? Quarto, utilizar-se das instalações e dependências da escola, assim como dos livros da biblioteca nos termos e regulamentos e normas próprias, né? Geralmente as escolas, elas têm estatutos, elas têm regulamentos, regimentos internos, né? Que são justamente as normas, né?
Participar, isso tudo é direito, hein? Participar nas diferentes atividades propostas pela escola em sala de aula ou fora dela, que sejam destinadas à sua formação. Convivências, atividades culturais, celebrações religiosas, sociais, cívicas, jogos, esportes e outras atividades. Ser respeitado nas suas características individuais, sem sofrer discriminação de qualquer natureza. Não ao bullying. Por favor, né? Uma altura dessa a gente nem precisa explicar o estrago que é. Ah, professora, é porque era tão engraçado quando a gente sorria porque ele era assim ou porque ele era assado. É engraçado para quem, meu amor? Né? Se você está sorrindo de uma situação que você está expondo, constrangendo outra pessoa, isso aí não é engraçado, não. É engraçado para quem? Né? Se você está botando outra pessoa em sofrimento, onde é que está a graça? Onde é que está a vantagem disso? Né? Então, a gente tem direito de ser tratado com respeito, atenção, urbanidade pela direção, professores, funcionários e colegas. Tomar conhecimento de notas e médias, né, relativas ao aproveitamento de sua frequência. Então, a gente vem agora com os deveres. Essa parte aqui também é ultra importante. Apresentar comportamento adequado ao ambiente escolar e formativo. É ter respeito mesmo pelo ambiente da escola. Né? A escola é o período mais gostoso da vida da gente, eu acho, porque ali você tem várias formas de aprendizado, relacionamentos, né? Tem coisa que você leva para o resto da sua vida e é para respeitar esse chão, esse território, né? Respeitar as normas, né? Os regimentos, as normas disciplinares e administrativas da escola. Não incitar os colegas a atos de rebeldia, né? Então, apresentar-se diariamente uniformizado, conforme as normas, observar a pontualidade e a assiduidade às aulas e demais atividades escolares. Se comprometer, galera, é ter compromisso com o que vocês estão se colocando para fazer, né? Eu falo isso de um jeito que chega a me dói o coração quando eu penso no tanto de atividade que eu tenho que desenvolver durante o dia, durante a semana, durante o mês, né? Então, no auge do sucesso dos meus 36 anos, eu tive a oportunidade, acho que eu já até falei para vocês, né? De começar a fazer um curso de pós-graduação, uma especialização, numa área que eu amo muito dentro da minha área de formação, que é biologia, né? Minha gente, olha, vocês não queiram saber a correria que é. Porque esse curso é em Picos, eu tenho 2 filhos em casa, né? Eu tenho trabalho aqui, tenho várias outras atividades, vocês imaginam a dificuldade que é para eu dar conta de fazer. A gente está faltando só mais uma disciplina, 2 disciplinas para encerrar esse curso. E eu vou te contar uma coisa, minha gente. Eu não sabia que eu tinha tudo isso para dar conta, não sabia? Eu sabia. Eu não fui atrás de fazer essa pós, não fui? Eu fui. Eu botei na cabeça esses dias que se eu fui atrás sabendo da minha condição, agora eu vou terminar. Agora eu vou dar meus pulos, eu vou ter que dar conta. Porque senão, galera, como é que eu vou ter? Que compromisso foi esse que eu fiz? E outra coisa, eu entrei numa universidade pública para estudar de novo, né? Eu só estudo em universidade pública, porque eu não tenho dinheiro para pagar curso caro. E a universidade pública tá aí, é para a gente estudar lá mesmo, de graça. Estudar de graça, né? E aí é assim que a professora faz. E aí tu imagina que tinham várias pessoas querendo entrar nesse curso. Já pensou se eu ocupo uma vaga nesse curso e depois eu desisto, me dou ao luxo, depois de ocupar uma vaga de uma pessoa que podia começar e terminar lindamente o curso? Rapaz, se eu já entrei, se eu já ocupei uma vaga, meu amigo, agora eu vou terminar. Agora eu vou ter que dar fim nesse curso, né? Então, isso é muito importante, que a gente tenha compromisso, que a gente tenha responsabilidade quando tomar uma decisão nesse sentido. Tá certo, gente? Então, olha só, a gente tem aqui que pontualidade, assiduidade faz parte desse compromisso, tá bom? Então, olha só, a gente ainda está na aba de deveres, né? Deveres estudantis. E aí a gente vem continuando esses deveres. Cumprir as tarefas, hein? Lembrem aí das atividades do projeto de vida, da aula gravada, rapaz. Submeter-se às avaliações.
Não ocupar de assuntos estranhos as atividades escolares, né? Nos horários escolares, por favor. Solicitar autorização da diretoria, né? Para realizar as atividades usando o nome da escola, dentro ou fora dela, né? Respeitar os demais alunos, professores e funcionários. Não realizando o bullying. Bullying não tem nada a ver, é uma coisa completamente sem noção. É uma coisa que provoca sofrimento nos outros. Não é engraçado, é muito paia. Quem faz bullying é muito paia. Você quer botar o outro numa situação ridícula e se você é quem faz bullying, o ridículo é você, né? Não realizando bullying ou qualquer atitude que venha prejudicar ou difamar terceiros pela realização ou divulgação de vídeos, criação de comunidades e perfis na internet, que é um perigo, mensagens e qualquer outro meio. Tá? E aí, a gente encerra esse nosso primeiro momento, né? E a nossa aula gravada vai trazer, né, informações acerca da autonomia, voltado também ao mundo do trabalho, né? Que eu acho que já é uma realidade para muitos de vocês aqui na EJA, esse universo, né, do trabalho, das empresas, do trabalho público, do trabalho privado, não sei. Ou das atividades, né, de autônomas também. Você trabalha com o quê? Não, eu sou autônomo. Autônomo é o que a gente chama hoje de empreendedor. Eu trabalho por minha conta. Olha aí o conceito de autonomia nisso também, né? Eu trabalho por minha conta. Se eu não produzir, eu não vendo, eu não ganho, né? E aí todo o processo, a partir dessa escassez, né, vai se desencadear, tá certo? Então, eu vou deixar um cheiro bem grandão aqui para cada um, para cada uma. A gente se vê na nossa próxima aula ao vivo. Fica ligado que vai ter gravação para vocês ainda sobre esse conteúdo com atividades, tá bom? Então, até mais. Tchau, tchau.